Leitura do dia. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias os apóstolos e os irmãos que viviam na Judéia souberam que também os pagãos haviam acolhido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os fiéis de origem judaica começaram a discutir com ele, dizendo: Tu entraste na casa de pagãos e comeste com eles. Então Pedro começou a contar-lhes, ponto por ponto, o que havia acontecido. Eu estava na cidade de Jope e, ao fazer oração, entrei em êxtase e tive a seguinte visão. Vi uma coisa parecida com uma grande toalha que, sustentada pelas 4 pontas, descia do céu e chegava até junto de mim. Olhei atentamente e vi dentro dela quadrúpedes da terra, animais selvagens, répteis e aves do céu. Depois ouvi uma voz que me dizia: Levanta-te, Pedro, mata e come. Eu respondi: De modo nenhum, Senhor, porque jamais entrou coisa profana e impura na minha boca. A voz me disse pela segunda vez: Não chames impuro o que Deus purificou. Isso se repetiu por 3 vezes. Depois a coisa foi novamente levantada para o céu. Nesse momento 3 homens se apresentaram na casa em que nos encontrávamos. Tinham sido enviados de Cesareia à minha procura. O Espírito me disse que eu fosse com eles sem hesitar. Os 6 irmãos que estão aqui me acompanharam e nós entramos na casa daquele homem. Então ele nos contou que tinha visto um anjo apresentar-se em sua casa e dizer: Manda alguém a Jope para chamar Simão, conhecido como Pedro. Ele te falará de acontecimentos que trazem a salvação para ti e para toda a tua família. Logo que comecei a falar, o Espírito Santo desceu sobre eles, da mesma forma que desceu sobre nós no princípio. Então eu me lembrei do que o Senhor havia dito: João batizou com água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo. Deus concedeu a eles o mesmo dom que deu a nós que acreditamos no Senhor Jesus Cristo. Quem seria eu para me opor à ação de Deus? Ao ouvirem isso, os fiéis de origem judaica se acalmaram e glorificaram a Deus, dizendo: Também aos pagãos Deus concedeu a conversão que leva para a vida. Evangelho do dia. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, disse Jesus: Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem, assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir, escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama, porque dou a minha vida, para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Esta é a ordem que recebi do meu Pai. Palavras do Santo Padre. Como é bom e consolador saber que Jesus nos conhece um por um, que não somos anônimos para Ele, que o nosso nome é conhecido por Ele. Para Ele não somos massa, multidão, não. Somos pessoas únicas, cada uma com a própria história, e Ele conhece-nos a cada um com a nossa história, cada um com o próprio valor, tanto como criatura como redimidos por Cristo. Cada um de nós pode dizer: Jesus conhece-me. É verdade, é assim, Ele conhece-nos como mais ninguém. Só Ele sabe o que está nos nossos corações, as intenções, os sentimentos mais escondidos. Jesus conhece os nossos méritos e os nossos defeitos, e está sempre pronto para cuidar de nós, para curar as feridas dos nossos erros com a abundância da sua misericórdia. Jesus preocupa-se com as suas ovelhas, reúne-as, enfaixa a que está ferida, cura a doente. Jesus, bom pastor, defende, conhece e acima de tudo ama as suas ovelhas. E por esta razão dá a vida por elas. O amor pelas ovelhas, ou seja, por cada um de nós, leva-o a morrer na cruz, porque a vontade do Pai é que ninguém se perca. São José Operário, esposo da Santíssima Virgem Maria, protetor dos trabalhadores. Carpinteiro, ferreiro, serralheiro. Assim era São José, como narram os evangelhos, além de ser esposo de Maria e pai terreno de Jesus. Com a sua vida de operário honesto, São José enobrece o trabalho manual, com o qual mantinha sua sagrada família, e participa do plano salvífico. José, o justo. Assim é chamado pelas Escrituras.
Com esta denominação de o justo, a linguagem bíblica define todos aqueles que amam e respeitam a lei, como expressão da vontade de Deus, como José. Descendente da casa de Davi, ainda não tinha idade avançada quando ficou noivo de Maria. Como a sua noiva, ele também disse sim ao anjo, que lhe apareceu em sonhos, para tranquilizá-lo sobre a gravidez de Maria, fruto do Espírito Santo. A sua característica é o escondimento, manter-se à distância. Quando Jesus começou sua vida pública com o casamento de Caná, o Novo Testamento não o menciona mais. Provavelmente ele teria morrido, mas não sabemos como e quando, muito menos onde foi sepultado. Trabalho, participação do desígnio divino. Como um pai que ensina seus filhos a arte do trabalho, assim José também o fez com Jesus. Ele mesmo foi chamado várias vezes nos evangelhos como o filho do carpinteiro ou simplesmente carpinteiro. Logo, acima de tudo, São José representa a dignidade do trabalho humano, dever e perfeição do homem, exerce seu domínio sobre a criação, prolonga a obra do Criador, presta serviço à comunidade e contribui para o plano de salvação. José amava seu trabalho. Nunca reclamava do cansaço, mas, como homem de fé, o elevou à prática da virtude, sempre demonstrou sua felicidade, pois não aspirava à riqueza e não invejava os ricos. Para ele, o trabalho não era um meio para satisfazer sua ganância, mas apenas um meio para sustentar a família. Depois, segundo a prescrição para os judeus, aos sábados, ele observava o descanso semanal e participava das celebrações. Não devemos nos surpreender com este nobre conceito do trabalho mais humilde, o manual. De fato, no Antigo Testamento, Deus é representado, em tempo oportuno, como vinheiro semeador, pastor. Dia de São José Operário. Este dia foi estabelecido, oficialmente por Pio XII em 1º de maio de 1955, para ajudar os trabalhadores a não perderem o sentido cristão do trabalho, assim expresso. Mas por sua vez, Pio IX já havia de alguma forma reconhecido a importância de São José como trabalhador, quando proclamou padroeiro universal da Igreja. O conceito do trabalho, como meio de salvação eterna, foi retomado também por São João Paulo II em sua encíclica Laborem Exercens, onde é chamado Evangelho do Trabalho. Parece ainda que até o cardeal Roncalli, futuro Papa João XXIII, eleito como sucessor de Pedro, pensou em escolher o nome José, porque era muito devoto do santo, pai terreno de Jesus. Enfim, muitos outros santos também foram devotos de São José, como Santa Teresa de Ávila. Esse Jeremias, profeta. Jeremias, um dos 4 grandes profetas de Israel da estirpe dos sacerdotes de Jerusalém, foi pregador no reino de Judá, até para além do ano 587 a.C. Por ter previsto a destruição do templo e o cativeiro babilônico, foi perseguido e preso. Seu livro é o 30º do Antigo Testamento.